Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Aqui é o professor Fabrício Corradini e hoje nós vamos ter uma aula muito interessante. O tema dessa aula é Valorizando a Prata da Casa. Mais para frente você vai compreender por que desse tema, para que nós juntos possamos aprender a valorizar a prata da casa. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. No próximo slide tem uma perguntinha onde eu gostaria de saber se você, depois de eu ler essas características, se você conhece esse esporte, se você consegue adivinhar esse esporte que nós vamos comentar sobre ele agora no próximo slide. Que esporte é esse? Os jogadores tentam marcar o gol com as mãos. Somente o goleiro pode utilizar os pés para tocar na bola. O jogador movimenta a bola com as mãos por meio de passes até chegar à área do gol adversário, sendo permitido somente 3 passos com a bola na mão. Depois o jogador tem que passá-la ou arremessá-la. Ao goleiro é permitido também atuar como qualquer outro jogador, porém não poderá sair da sua área para conduzir a bola. E aí, com essas características e essas dicas que vocês acabaram de ler, conseguiram descobrir qual é o esporte? Qual modalidade é esta? Já conseguiu visualizar você vivenciando, praticando ela? Ou ainda tem alguma dúvida? Então, agora vamos para a resposta. A modalidade é o handebol. Uma modalidade muito praticada nas escolas, uma modalidade riquíssima e que nós vamos aprender um pouco mais sobre ela e também vamos aprender sobre uma atleta capixaba que faz sucesso internacional e nós vamos conhecer também um pouco da sua história. Mas primeiro vamos para os objetivos dessa aula no próximo slide. Conhecer as características e curiosidades do handebol, identificar os benefícios desse esporte e valorizar e conhecer os exemplos de nosso estado no esporte. Olha que objetivo amplo, vários objetivos, e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito. Vamos acompanhar o próximo slide. O handebol é importante a gente frisar, porque dentro do currículo do Estado, o handebol está como esporte de invasão ou territorial, que significa um conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe de introduzir ou levar a bola ou outro objeto a uma meta ou setor da quadra, campo defendido pelos seus adversários, gol, cesta, touchdown, protegendo simultaneamente o próprio alvo, meta ou setor do campo. Então nós vamos observar agora algumas curiosidades acerca do handebol, que talvez você já conhece, vem praticado há bastante tempo essa modalidade, mas às vezes tem algumas situações que você ainda não conhece e eu trouxe para essa aula algumas curiosidades. Vamos ver no próximo slide. Curiosidades do handebol. O handebol moderno foi criado pelo professor alemão Karl Schillens no ano de 1919. Porém, jogos com bolas e uso de mãos pelos jogadores foram praticados na Grécia Antiga, Roma Antiga e Idade Média. O handebol estreou como esporte olímpico somente em 1936, durante as Olimpíadas de Berlim, Alemanha. A medalha de ouro ficou com a seleção alemã. O handebol chegou ao Brasil na década de 1930. Colonos alemães introduziram o esporte que primeiramente foi praticado na cidade de São Paulo. O handebol brasileiro estreou nas Olimpíadas somente em 1992, durante os Jogos Olímpicos de Barcelona, Espanha. E por último, o Brasil nunca ganhou uma medalha olímpica no handebol. Então você pode observar comigo, nós temos aí algumas curiosidades que trazemos para vocês estarem acompanhando, mas tem muitas outras que você pode interagir com o seu professor, pode aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre as participações da seleção brasileira no masculino e feminino, no handebol, nas Olimpíadas, na Copa do Mundo. Então nós podemos aprofundar um pouco mais e depois você pode perguntar ao seu professor, que com certeza ele vai estar te orientando. Vamos para o próximo slide. Agora nós vamos ver os benefícios ao praticar o handebol. O primeiro benefício que nós trazemos aí é melhora o condicionamento físico. Como é um esporte que exige muita agilidade, na qual os participantes correm de um lado para o outro várias vezes, o handebol é uma atividade ideal para as pessoas que buscam melhorar o condicionamento físico. Aqui existe uma garantia de que você suará e muito a camisa. Isso deixará mais preparado para realizar várias outras atividades, contribuindo de forma geral com a sua resistência. Você vai poder observar, depois vai passar um vídeo aí onde você vai ver um pouco da dinâmica desse jogo, que ele é um jogo muito intenso, um esporte muito intenso, onde a todo momento você tem que estar atento, a todo momento você vai ter que ficar observando todo o cenário, tem ataque, defesa, transição, então são muitas situações que envolvem esse jogo e ele realmente melhora o condicionamento físico. Vamos para o próximo slide.
ajuda no aprendizado para trabalhar em equipe. Essa é uma excelente forma de exercitar a ideia do coletivo. Afinal, em uma competição de handebol, ninguém é capaz de resolver tudo sozinho. É preciso confiar nas habilidades dos demais jogadores que juntos são capazes de realizar uma partida inesquecível. Então, quando você observa o jogo ou você já acompanhou alguma partida de handebol, você vivencia bastante essa prática na sua escola, você observa que um depende do outro naquela formação de defesa, na formação de ataque, tem que ter uma sinergia, tem que ter uma coletividade bem alinhada, um treinamento específico, diálogo entre os atletas para que eles possam estar ali se organizando dentro da quadra e podendo ter o êxito na partida. Então esse trabalho coletivo é fundamental nesse esporte. Vamos para o próximo benefício. Auxilia a tomar decisões rápidas. Diante desse cenário, o esportista precisa tomar decisões rápidas, buscando sempre a melhor estratégia para chegar ao gol do adversário. Por isso, essa atividade é conhecida por ajudar as pessoas a ter uma mente mais ágil e objetiva. Tem algumas decisões na nossa vida que nós temos um tempo para pensar, mas tem algumas decisões que precisam ser tomadas rápidas. E o handebol, ele provoca isso em nós, essa área em nosso cérebro, onde nós temos que tomar decisões. Às vezes você se projeta para fazer um arremesso, se projeta para fazer um passe, e aí vem aquele bloqueio, vem uma situação de interferência, e você precisa, em milésimos de segundo, tomar outra decisão. Então, o handebol, ele provoca isso, o handebol, ele estimula que nós possamos tomar decisões assertivas e rápidas. Vamos para o próximo benefício. Desenvolve a coordenação motora. Esse é um esporte completo que trabalha tanto aspectos mentais como corporais, ajudando inclusive a aprimorar a coordenação motora. Tenha em mente, nesse contexto, que o handebol é capaz de proporcionar qualidade de vida, resultando em um cotidiano mais leve e harmonioso. Eu acredito que essa é um benefício de todas as práticas esportivas. Cada vez que você vivencia, que você se oportuniza, que você realiza alguma atividade física, você tem esse sentimento, essa sensação de bem-estar. E isso sempre faz bem para nós. Vamos para o próximo slide. E agora nós vamos compreender um pouco da dinâmica desse jogo. O objetivo básico do handebol é acertar a bola no gol do adversário. Se o jogo terminar empatado, jogue-se a prorrogação, composta por 2 tempos de 5 minutos. Durante a partida, o jogador pode lançar, bater, empurrar, socar, parar e pegar a bola com a ajuda das mãos, braços, cabeça, tronco e joelhos. Vamos acompanhar o vídeo para compreender melhor esta dinâmica do jogo. Acompanhe esse vídeo aí no próximo slide. Now they all wanna sue me, so fuck them all. In the place, everybody getting manny. Punks better cuff your lady, can't nobody tame me. Blame me for keeping a running yard raining. Ladies used to hate me, now they coming out they panties. Girls on the job, pocket full of socks. Got a fat notch, something don't squat. Down, down for the block. Try to be hot, but you flop. Wanna be shot to the top, but you not. I ain't never seen so much green than when I seen when my team hit the scene. It must be a dream. Hit the stage, everybody holler. Getting thrown with the shows for a bigger dollar. Father, I don't wanna leave nobody too blessed. Cause they greedy in the middle of what I do best. You finna see me in the TV with a few guests. We bout to bubble, baby, get your waterproof vest. Will not be thugging till I die. Will not be thugging till I die. Will not be thugging till I die. Never faded, now that we made it, my adversaries just play a hater. Club in the back, I'm smoking bud in the back. I'm waiting for niggas to trip, cause bitch I love to scrap. I went from rocks to Z's, writing raps and movies. I went from trusting these chicks, now they all wanna sue me. So fuck them all in the back, I'm smoking bud in the back. I'm waiting for niggas to trip, cause bitch I love to scrap. I went from rocks to Z's, writing raps and movies. I went from trusting these chicks, now they all wanna sue me. So fuck them all. Bags with enemies, cut up so they remember me. Soak up in Hennessy, so they relatives know it's me. You can bet your last dollar I'll dick them and holler. Riding these hoochies like they some heavy ass Chevy Impala. Jump up and get your ass shot up. From a profit, pick my Glock up and bustin' with sus and 50s. Poppin', nobody got 'em, holler. Outlaw riders,
Mash up on the gas pedal. Vacate the scene, count the cash, and stash the precious metal. True to the game, I claim outlaw riders who give a fuck what they try. Cause young over behind the canyon, picture me sticking niggas, but ain't watching change. Kick back, little nigga, and watch the game. Will not be thugging till I die. Will not be thugging till I die. Will not be thugging till I never faded. Now that we made it, my adversaries just play a hater club in the back. I'm smoking bud in the back. I'm waiting for niggas to trip, cause bitch I love to scrap. I went from rocks to Z's, writing raps and movies. I went from trusting and tricks. Now they all wanna sue me, so fuck them all in the back. I'm smoking bud in the back. I'm waiting for niggas to trip, cause bitch I love to scrap. I went from rocks to Z's, writing raps and movies. I went from trusting and tricks. Now they all wanna sue me, so fuck them all. These kids know that I'm talking to them. Give it back to these damn critics and sock it to them. I'm like a thug with a little bit of pop influence. I spew it. Look how I got you bitches rocking to it. You motherfuckers can never do it like I can do it. Don't even try to look stupid. Do not pursue it. Don't ever in your life try to knock the truest. I spit the illest shit ever been dropped into it. So ticky tock, listen to the sound, 6 on the clock. Listen to the sound of Kim and she licks on the cop. Listen to the sound of me spilling my heart with his pen. Motherfuckers know that I'll never be marshaled again. Full of controversy until I retire my jersey. Till the fire inside dies and expires at 30. And Lord have mercy on any more of these rappers adverse me and put a curse on authorities in the face of adversity. Will not be thugging till I die. Will not be thugging till I die. Will not be thugging till I never faded. Now that we made it, my adversaries just play a hater club in the back. I'm smoking bud in the back. I'm waiting for niggas to trip, cause bitch I love to scrap. I went from rocks to Z's, writing raps and movies. I went from trusting and tricks. Now they all wanna sue me, so fuck them all in the back. I'm smoking bud in the back. I'm waiting for niggas to trip, cause bitch I love to scrap. I went from rocks to Z's, writing raps and movies. I went from trusting and tricks. Now they all wanna sue me, so fuck them all. Você consegue observar quantas variáveis, quantas situações de contra-ataque, posicionamento da defesa, força física, finalização, troca de passe, movimentação, um jogo muito intenso. Um jogo que, observando esse vídeo agora, me fez lembrar de tantos momentos que eu vivenciei no nosso estado, com os jogos, na rede, com todas as competições promovidas, nas escolas, tanta emoção, a torcida, passou um filme agora pela minha cabeça, observando, vivenciando, lembrando tantos momentos que a gente pôde experimentar, derrotas, vitórias, né? Nós sabemos que a competição em si, ela vai sair um vencedor, mas muito aprendizado em cada competição. Mas vamos continuar acompanhando aqui para a gente avançar um pouco mais na aula, que nós vamos chegar na nossa prata da casa para que você possa conhecer. Destaque capixaba no handebol. Alê Nascimento, de Vila Velha para o mundo, a referência do handebol. Natural de Vila Velha, com 18 anos, já estava atuando profissionalmente em Jundiaí, interior de São Paulo. Seu talento a levou para as seleções de base e principal do Brasil. Nós vamos conhecer um pouco agora a história da Alê do handebol, onde ela tem uma história brilhante no handebol, e você vai conhecer um pouco mais sobre ela, e também vai conhecer os títulos que ela conseguiu e o que ela já alcançou através do handebol. Vamos para o próximo slide. Destaque capixaba no handebol. Hoje, aos 38 anos, acumulou diversos prêmios individuais com a melhor jogadora do mundo em 2012 e coletivo com a conquista do Mundial com a seleção brasileira em 2013. Em sua carreira, possui 4 participações em Jogos Olímpicos.
2004, 2008, 2012 e 2016. Talvez você nunca conheceu, nunca ouviu falar sobre essa jogadora. E é daqui do nosso estado. Assim como ela, tem muitos talentos, tem muitos atletas aqui no nosso estado que já fizeram uma carreira maravilhosa. E eu quero estimular você, aluno, professor, para vocês interagirem sobre esses atletas que já tiveram destaque nacional e internacional no nosso estado. Porque muitas vezes nós observamos os outros estados, né, e não damos a devida importância e o valor devido para as pessoas que estão aqui no nosso estado, estão trabalhando, correndo atrás e conseguindo destaque, e muitas vezes nós nem conhecemos. Então é importante que por trás dessa história da Alê, tem uma história muito linda. Ela teve lá, participou de jogos escolares, teve todo um trabalho, um processo, foi sempre impulsionada pelo professor e ela conseguiu galgar outros cenários, venceu alguns desafios e chegou a ser a melhor jogadora do mundo de handebol. Olha que coisa maravilhosa. Talvez você na escola tenha alguns sonhos, alguns projetos acerca de algum esporte. Seja um exemplo, pesquise um pouco mais do exemplo da Alê para que você possa conhecer como que foi o passo a passo dela. Procurando na internet você vai ver muita coisa e eu tenho certeza que vai agregar muito valor à sua vida. Vamos agora ver um comentário e algumas informações que vai trazer uma clareza de onde ela saiu e quais os desafios que ela teve que enfrentar. No próximo slide. Onde tudo começou. Uma aula de educação física foi o suficiente para Lidmar Antônio Marques. Ali, ao oferecer a bola de handebol para Franzina Alexandra, então, com 10 anos, o professor percebeu que tinha uma joia rara em suas mãos. Apesar de menor que as demais, a pequena impressionava pela boa envergadura, se esforçava e apresentava um diferencial. Era canhota. Vibrante e participativa, a Lê morava no Morro de Cobi de Cima, região humilde de Vila Velha, no Espírito Santo, e nem esperou o convite do professor para ir das aulas aos treinos. Resolveu se arriscar e passou a fazer parte do time de handebol da escola, que naquele ano, em 1992, foi vice-campeão estadual. Passados os primeiros anos, a baixinha cresceu e deixou colegas e adversárias para trás. Não só na altura, evoluiu e alcançou o céu. Esse é um comentário de uma reportagem que está nas referências, depois você pode entrar e ver toda a reportagem. Eu tenho certeza que você vai se encantar com essa história. Então ela teve desafios, teve situações que poderiam parar ela, mas ela persistiu, avançou e conseguiu realizar o seu sonho. Eu te pergunto, qual o seu sonho? O que é que precisa de você acreditar e você se desbravar para que possa ir em busca dos seus sonhos, dos seus projetos? Nós vamos acompanhar agora um pouco mais da história dela no próximo slide. Veja um pouco desse vídeo e você vai acompanhar um pouquinho da trajetória, do sucesso e a forma que a nossa Alê do Espírito Santo jogava. Acompanhe o vídeo. Come around, make a wall of thunder. Be a spark in the dark, a tidal wave of dancing light. Fill it up now, waiting for the drop is the wonder. Oh, what a sound raining down all around. You're a beautiful sight. Riding the sound wave, no slowing down, take into the sun rays, no cooling down, take
Essa é a nossa Alexandra, a nossa Alê, campeã mundial, melhor jogadora do mundo. E aí você viu esse estilo dela de atuar vibrante, sempre com muita intensidade. E assim, já acompanhei vários jogos da Seleção Brasileira Feminina de Handebol e sempre foi uma emoção muito grande poder acompanhá-la durante toda essa trajetória, que não é pequena. Você participar de 4 Jogos Olímpicos representando a Seleção Brasileira, isso é muita coisa. E ela é um exemplo para todos nós e para vocês, alunos. Se espelhem nesse exemplo também, procure conhecer um pouco mais a história, que eu tenho certeza que você vai aprender muito. Vamos para o próximo slide. O tema da aula foi valorizando a prata da casa, e agora nós vamos ver uma frase de Ellen Hanna que eu achei muito interessante poder compartilhar com vocês. Valorizar a prata da casa não é questão de bairrismo ou de dar preferência a alguém apenas por ser da mesma cidade ou região. É olhar à sua volta e perceber que bem do seu lado tem alguém que faz um trabalho tão bom quanto qualquer referência externa. E isso tem que servir de exemplo para nós. Às vezes, nós temos uns professores do nosso lado, diretores que se esmeram muito, alunos que tentam nos ajudar e às vezes a gente valoriza muitos de fora e não conseguimos enxergar os talentos que estão do nosso lado. Então nós precisamos valorizar esses talentos esportivos, musicais, tantas pessoas inteligentes que tem no nosso estado e que muitas vezes nós nem conhecemos. Precisamos nos aprofundar nisso e conhecer cada vez mais. Eu agradeço a sua participação, agradeço toda a interação que você teve, faça anotações, converse com o professor e eu tenho certeza que você aprendeu bastante com essa aula e que você pode aprofundar ainda mais. Um grande abraço e até a próxima aula.